A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12 e versículo de número 5, que vai nos dizer assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você tem guardado os seus em oração? Ou você está pensando que a causa está perdida, que não tem mais jeito e que não vale a pena orar? Imagine se a igreja perdesse a esperança e achasse que Deus não ia fazer milagre na vida de Pedro. Imagine se a igreja parasse de orar. Não aconteceria milagres, meu irmão e minha irmã. Você não pode, de maneira nenhuma, deixar de orar. Eu não sei o que foi que tentou te frustrar, tentou te parar, mas eu quero lhe dizer uma coisa: você precisa focar na oração, porque Deus ainda tem resposta. Tiago havia morrido a fio de espada, então a igreja tinha tudo para parar de orar e para não orar por Pedro, porque humanamente falando, parece que a causa estava perdida e que Herodes estava triunfando. Talvez você está olhando para o seu cenário e está exatamente dessa forma. Você diz assim: não vale a pena orar, porque Ribiante Urabacandarai, parece que o inimigo está ganhando Charamandorecandarai território. Arrasturiante. Parece que o inimigo está tendo êxito e Deus está dizendo: continue orando, mesmo que humanamente falando não faça sentido orar. Declare comigo: eu vou continuar orando e Deus vai guardar o que é meu, aleluia. Eu vou continuar orando e Deus vai guardar o que é meu. Quando olhamos para o cenário, ele era desfavorável, mas a igreja estava orando a favor de Pedro, porque a igreja não estava movida pelo cenário. Nós não podemos ser movidos pelo cenário, por aquilo que os nossos olhos estão contemplando, por aquilo que humanamente falando estamos vendo. Nós precisamos andar por fé. Declare comigo: eu vou andar por fé e não por vista. Eu vou andar por fé e não por vista. Eu acho interessante aqui, irmãos, é que a Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele estava guardado no cárcere. A Bíblia não vai dizer assim: e Pedro estava preso, e Pedro estava acorrentado, exaltando as correntes e a prisão. Não. A Bíblia diz que ele estava guardado, porque quando eu oro, quando você ora, não importa onde Pedro está, ele está guardado. Quando você ora pelo teu filho, ele está guardado. Mas a irmã está nas drogas, mas está guardado. Ribiandarasto, ricandarasto, riandaraia. Você pode orar pela sua filha, mas a irmã está nas festas aí, está curtindo, está farreando, e o Senhor está dizendo para você: está guardada. Você pode olhar para o teu esposo e dizer: mas tá lá no bar, tá lá na situação de promiscuidade, tá lá vivendo aquilo que não agrada a Deus, mas Deus está dizendo: se tem oração, está guardado. Comece a orar, ribiante, urabai, mesmo que não faça sentido. Talvez você entrou aqui dizendo: eu vou parar de orar por fulano, eu vou parar de orar por ciclana, porque não faz sentido nenhum. Parece que quanto mais eu oro, a situação piora. Imagine se a igreja pensasse dessa forma e dissesse: eu não vou mais orar por nada. Não tem negócio de orar por Pedro, não. Herodes vai conseguir ter êxito. Já matou Tiago, vai matar Pedro também. A igreja não viveria milagre, irmãos. Nós não somos condicionados ao que acontece num tempo, ao que os nossos olhos estão contemplando, as batalhas que parece que estamos perdendo, porque parecia que a igreja estava perdendo batalha. Quando Tiago morre, irmãos, versículo de número 1, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. Fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Herodes estava prendendo os da igreja, maltratando, e ainda matou Tiago, um dos discípulos do Senhor. E aqui nós observamos que nada estava fazendo sentido. Então a igreja tinha tudo para quê, irmãos? Para parar de orar. Para dizer: ô gente, a gente está orando e Herodes está aí prendendo os da igreja. Herodes está aí maltratando. Herodes conseguiu matar a Tiago, ribiante, urabacandarai. Na nossa história não tem mais jeito. A gente não pode mais fazer nada por Pedro. Pedro tá lá e o fim de Pedro vai ser igual ao de Tiago. A igreja poderia pensar assim, né? Talvez você tá pensando dessa forma: fulano tá lá naquela vida, ciclana tá lá naquela vida, e o fim vai ser igual de não sei quem, que virou estatística. E o fim vai ser igual de não sei quem, que morreu. E Deus está dizendo: não determine o final da história quando eu não mandei você determinar. O papel da igreja era ficar criando expectativas do que ia acontecer, não. O papel da igreja era orar.
Você não pode ficar aí pensando no que vai acontecer, ansioso e ansiosa. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que crer que Deus está no controle, que Ele está guardando o que é seu, não importa onde esteja. Continue orando, não pare de orar. Se você entrou aqui pensando em parar de orar por algumas pessoas porque você não está vendo o resultado, Deus te trouxe aqui de maneira muito clara para falar contigo e dizer para você, não pare. Não pare, porque eu, o Senhor, já determinei que o milagre aconteça. Mas só vai acontecer manifestação de poder, de sobrenatural, se você continuar orando. A igreja estava orando incessante a Deus. Você observa que a igreja estava orando sem cessar. O Senhor disse para você, não cesse de pedir. Porque às vezes a gente tem mania, né, irmãos? De orar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos. Mas depois a gente quer cessar. Ah, não aconteceu ainda porque não vai acontecer. E Deus está dizendo, é incessante. É orar sem cessar até o milagre chegar. A igreja se colocou, se posicionou, irmãos, para orar por Pedro. Se posicione nessa batalha. Porque tem pessoas aqui que estão em uma batalha, só que Deus está contigo. Não precisa você ficar com medo. Porque quando vemos, irmãos, as pressões aumentando, porque é assim que acontece, né? Quando começamos a orar, quando começamos a buscar, quando Deus começa a se manifestar para nós, vem também as pressões querendo nos tirar do foco. E talvez você está nessa fase de pressões. As pressões estão vindo e você diz, meu Deus do céu, muita pressão, muita luta. E eu estava pensando em parar, eu estava pensando em desistir. Deus está dizendo, não desista, é incessantemente. É sem parar, é sem cessar. Porque eu, o Senhor, já determinei a vitória. Porque eu, o Senhor, tenho uma resposta para aqueles que creem. Só vive resposta quem ora. Só vive resposta quem não desiste. Só vive resposta quem não olha para o que está acontecendo, mas olha com os olhos da fé, sabendo que Deus pode fazer algo mudar e o milagre acontecer. A igreja não sabia o que Deus poderia fazer. Eles estavam ali orando. Eles estavam ali apresentando a Deus. Você não sabe como é que Deus vai fazer milagre. Você não sabe como é que a porta vai abrir. Você não sabe como é que Deus vai fazer o impossível acontecer. O seu papel é orar. Você tem que entender que nem sempre você vai saber como o milagre vai acontecer. Nem sempre você vai entender como a resposta vai chegar na sua vida. Mas o nosso papel, irmãos, é estarmos em oração. Aqui a chave, irmãos, da vitória, da bênção. A chave da libertação de Pedro foi o quê? A oração incessante a Deus. Eles estavam orando a Deus para pedir por Pedro. Quando você intercede por alguém, o Espírito Santo trabalha. Muitas vezes, irmãos, não queremos orar pelos outros, né? Porque muitas vezes somos egoístas, né? Queremos orar só pela gente, apresentando a Deus a nossa vida, a nossa causa, o que precisamos. E não é pecado você apresentar a sua vida, mas quando você ora por alguém, Deus trabalha ao seu favor, sabia disso? Quando você ora por alguém, Deus, Ele cuida da sua casa, Ele cuida dos seus. E tem pessoas que Deus coloca na nossa vida pra gente orar mesmo. Mesmo que humanamente falando seja impossível alguém se converter, alguém se arrepender, alguém mudar. Se Deus colocou essa pessoa na sua vida pra você orar por ela, por ele, ore. A igreja, irmãos, não quis saber do que estava acontecendo humanamente falando. A igreja só creu que Deus tinha poder de mudar. E a oração incessante a Deus por parte da igreja surtiu efeito. Quando você ora, quando você apresenta a Deus a sua necessidade ou a necessidade de alguém, automaticamente, quando você crê, acontece milagre. E o milagre aconteceu aqui e ninguém podia explicar, irmãos. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Nós observamos aqui, irmãos, de maneira muito clara, que Deus mandou o seu anjo para livrar a Pedro da prisão e da expectativa do povo judaico. Herodes e o povo judaico não tiveram êxito contra Pedro. Deus manda anjo ainda, irmão, se ele quiser, Deus abre porta. Deus traz libertação, Deus tira a pessoa de lugares, Deus quebra coração de pedra. Eu não sei o que Deus vai precisar fazer, mas uma coisa eu sei, o milagre acontece para aqueles que oram. A resposta da oração da igreja chegou. O anjo foi lá encontrar com Pedro e o Senhor está dizendo, ore porque eu encontro o teu marido. Ore porque eu encontro o teu filho.
Eu encontro a tua filha, eu encontro a tua esposa, eu encontro os teus, só ore. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo está dizendo, eu só quero que você ore, mais nada. Eu só quero que você não desista, porque se você entrou aqui pensando em desistir, esta palavra está falando com você de maneira forte. O Senhor está dizendo, hoje continue, porque vai surtir efeito. Mas não parece, irmã, que vai surtir efeito. Pois é, quando a igreja olhava também, não parecia que ia surtir efeito a oração. Mas eles continuaram orando porque eles não eram movidos por vista. Você não pode ser movido por vista. Declare comigo, eu não sou movido por vista, eu sou movido por fé. Eu não sou movida por vista, eu sou movida por fé. Versículo de número 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anuncia isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Você observa aqui, irmãos, que Deus fez o milagre acontecer e Pedro estava ali diante da igreja testemunhando aquilo que Deus havia feito através da oração. Você vai testemunhar. Os teus vão testemunhar e vão dizer assim: a minha mãe orou, a esposa orou, o esposo orou, o pai orou, o tio orou, alguém orou por mim e hoje eu estou aqui. É por isso que você não pode parar de orar. É por isso uma batalha. Porque Pedro não vai morrer, Deus está dizendo. Não é tempo de Pedro morrer. Eu tenho uma obra com pessoas da sua parentela, da sua família, da sua casa. Eu tenho uma obra contigo. E por isso eu estou te guardando da fúria do maligno. É por isso tanta batalha que você enfrenta. Para que você não viva os propósitos de Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão entendendo exatamente porque é uma batalha para você orar pelo seu marido. Quando você começa um propósito pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua filha, você já vê que a batalha começa a travar e você diz: ah, Deus, eu vou desistir. Ah, Deus, eu vou parar. Parece que a pessoa só está piorando. O cenário piora, é afronta daqui, é luta daqui. E Deus está dizendo: não desista. Se a igreja agisse dessa forma, desistindo, eles não iriam ver Pedro diante deles ali testemunhando o milagre. Para viver milagres, irmãos, para ver resposta de oração, precisamos ser perseverantes, precisamos orar incessantemente. A igreja estava em oração incessante a Deus. Quando você ora, meu irmão, quando você ora, minha irmã, sem cessar, o milagre acontece e o nome do Senhor é glorificado. Não pare, não desista, mesmo que Herodes se levante, mesmo que pessoas estejam torcendo contra, porque os judeus estavam torcendo, pela destruição dos cristãos, mas Deus tinha uma obra com aquele povo. E o Senhor está dizendo: tem gente que está armando arquibancada, que está torcendo para a destruição da sua casa, para a destruição dos seus, mas o Senhor diz para você: eu tenho uma obra contigo, eu tenho uma obra com a tua casa, eu tenho uma obra com este povo, e eu estou contando contigo. Deus contou com a igreja para que eles viessem interceder por Pedro. A sua oração está surtindo efeito. Tudo pode estar contrário, continue, porque Deus está mandando um anjo lá para encontrar. Deus está mandando ribiandarai cura. Deus está mandando restauração. Deus está mandando xarabacandaraço, libertação. Deus está dizendo: só não cesse de orar, porque eu tenho resposta para quem ora. Só vive milagre, irmãos, quem ora. Só vive resposta quem não cessa de orar. A igreja estava orando. Quando Pedro, ele chegou na casa onde eles estavam reunidos, a Bíblia diz que eles estavam orando. Versículo de número 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregados e oravam. O povo orou até a resposta chegar. O povo orou até Pedro chegar lá com o testemunho. Ore até essa pessoa se converter. Ore até a cura chegar. Ore até a porta abrir. E orar sem cessar. É para você orar. É para você orar, porque Deus vai trazer resposta para você. Não fixe os teus olhos no cenário, porque o cenário é desfavorável mesmo. Para a igreja aqui também era. Herodes estava parecendo que estava triunfando e a igreja parecendo que estava perdendo. Talvez você está exatamente dessa forma. Você parece que está perdendo batalha, os inimigos estão triunfando, mas Deus está dizendo: continue orando, porque daqui a pouco eu vou mudar este quadro. Continue orando, porque daqui a pouquinho eu vou te surpreender. Continue orando, porque a resposta vai chegar e o meu nome será glorificado e você vai agradecer por não ter desistido. Você vai agradecer por ter confiado no Senhor. Você vai agradecer por não ter parado de orar. É incessante. A sua oração precisa ser sem cessar. A sua oração precisa ser sem parar.
Você não pode desistir. Hoje Deus garante para você que Ele está contigo. E Ele escuta a oração e traz resposta. Declare comigo: eu não vou deixar de orar e o testemunho vai ser lindo. Eu não vou deixar de orar e o testemunho vai ser lindo. Todos ficaram maravilhados diante de Pedro, porque a oração surtiu efeito. Assim você ficará diante do seu milagre. A sua oração vai surtir efeito. Ore sem cessar, ore sem parar, que você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo, que não tardará na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por fortalecer aqui, meu Deus, mãos cansadas, joelhos que estavam vacilantes, pessoas que estavam exaustas dizendo: eu vou parar, não está surtindo efeito, não vai acontecer milagre, mas tu és o Deus que responde de maneira profunda. Eu não tenho dúvida, Senhor, que o Senhor está respondendo o teu filho, está respondendo a tua filha de maneira profunda, dizendo para ele e para ela: a igreja viu o resultado da oração e você também viverá resultados se você não parar. Oh Deus, obrigada. Obrigada, Pai, pelos resultados. Eu já te agradeço pela fé, porque eu creio que da mesma forma que o Senhor mandou o anjo para libertar a Pedro da expectativa de Herodes, Pai, o povo judeu que queria ver a destruição dele, daquela prisão, Ribiandará, eu creio que o Senhor está dando Racandarás, Turiandarai, a ordem ao nosso respeito, Pai, para que possamos viver o milagre, para que o que é nosso seja liberto, para que a cura, que a transformação, que a restauração aconteça. Estamos aqui orando, Pai, que possamos orar incessantemente, diariamente, apresentando os propósitos, apresentando aquilo, Pai, que humanamente falando é impossível, porque o que é impossível aos homens é possível para ti. Tu és o Deus de milagres. Eu creio, Pai, que vai acontecer resposta. Eu creio que tem testemunhos sendo gerados. A igreja orou, meu Pai, até a resposta chegar, até Pedro chegar lá, meu Pai, como resposta da oração. Que possamos perseverar como esta igreja, Pai, como a igreja primitiva, ela era constante em oração. Que possamos ser, nos ajude, Senhor. Coloque no nosso coração a sede pela oração, pela busca, Pai, porque através da oração nosso milagre acontece. Através da oração, Pai, a resposta chega. Através da oração, a libertação, a restauração, a cura acontece e o teu nome é glorificado. Que os teus filhos não olhem para o cenário, mas que eles olhem, meu Pai, para aquele que é todo poderoso para fazer o impossível se tornar milagre. A igreja orava a favor de Pedro e o Senhor fez um milagre acontecer, e assim será na nossa história, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Jesus Cristo, seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho, que haja resposta, que haja milagres para os teus filhos contarem, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor venha conceder o desejo, Pai, do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória.
Amém. Deus diz para você que não é tempo de olhar para aquilo que é contrário, não é tempo de cruzar os braços, de desistir de orar, achando que o milagre não vai acontecer. A igreja não olhou para as circunstâncias. Nós que andamos por fé, não podemos olhar para aquilo que é contrário, mas precisamos fitar os nossos olhos naquele que nos chamou, naquele que é fiel e que pode fazer o milagre acontecer. Deus continua sendo o mesmo que mandou o seu anjo e tirou a Pedro da prisão, livrando ele da expectativa de Herodes e da expectativa também do povo judaico. Tem gente criando expectativa para destruição, mas Deus está dizendo: eu sou Deus de livramento. Persevere e ore por você, pelos teus, porque Deus tem resposta de oração para te entregar. Só vive resposta de oração quem ora incessantemente, quem não para, quem não cessa, quem não desiste, quem não retrocede. E a palavra do Senhor hoje para você é: continue, porque eu tenho resposta de oração. Continue, porque vai valer a pena e o nome do Senhor será glorificado. Tem testemunho sendo gerado aí. Daqui a pouco você vai ver o milagre acontecendo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.